Senador Donizete, eu venho à tribuna para fazer alguns comentários sobre as questões relacionadas ao mundo dos trabalhadores, dos que mais precisam, dos aposentados, pensionistas, daqueles que são mais vulneráveis. E aí eu tenho que, mais uma vez, lamentar a não tomada de posição do Congresso no dia de hoje em relação aos vetos. 64 senadores estiveram lá. Deputados não chegaram a 200. 160, 170 deputados. O Senado deu quórum para votar. E o que fico mais triste é com essa política do faz de conta. E eu falava ontem, fiz uma parte hoje de novo ao senador Sérgio Petecão, e falo mais uma vez aqui da tribuna, senhor presidente. Não é correto, não é adequado, não é honesto. Olha, esses 6, 7 vetos que estão para ser votados, fruto de destaque, eles tratam da vida de milhões de pessoas, servidores, aposentados, trata do fator, trata também de suma importância do PL número 2, que é apreciado depois dos vetos, que é do Aéreos. Agora, eu mesmo recebia pelo famoso WhatsApp correspondência deles, apelando a Deus para que ilumine a cabeça dos deputados e que eles venham trabalhar, ou seja, votar os vetos para depois apreciar o PL número 2 de 2015, que é aquele que vai garantir a eles o salário, já que eles estão sem salário desde abril. E o dinheiro está no banco, só precisa o Congresso autorizar. E o governo quer pagar. Veja que contradição. O governo quer pagar, mas não pode pagar porque o Congresso não autoriza. E isso é unanimidade aqui no Congresso. Não há um senador, um deputado que seja contra pagar o que os idosos do Aéreos têm de direito, aposentados e pensionistas. Me parece uma maldade. Eu sempre digo que o ideal é fazer o bem sem olhar a quem, e me parece que, ao não dar quórum lá na Câmara dos Deputados, é fazer o mal, não olhando a quem. O importante é fazer o mal, é destruir, é matar as esperanças daqueles que estão na expectativa de receber só o que tem de direito. Por isso fica aqui a nossa indignação com essa falta de respeito a milhares e milhares de brasileiros e milhões que ficam na expectativa para que o Congresso vote e delibere. Eu sei que mesmo aqueles que não foram votar lá, nas duas convocações de hoje, eles sabem que eu tenho razão. Eles sabem que não é correto o que estão fazendo. Desde abril, nós estamos querendo votar os vetos e votar o que é do Aéreos, dos aposentados e pensionistas. Para dar um exemplo, um comandante de um Boeing desses, da Varig, da velha Varig, da VASP, da Transbrasil, que deveria estar ganhando em torno, que seja de 5 mil, de 10 mil, está ganhando menos que um salário mínimo. Se coloque no lugar deles. É fácil não ali não apertar o botão, não dar presença e estar com o dinheiro no banco, 30 mil guardado para receber. Isso direto, indiretamente eu não quero nem aqui insinuar nada. E não deixar as pessoas receberem aquilo que têm de direito, sem nenhuma polêmica de caixa. O governo já fez a sua parte. Nós, que às vezes aqui questionamos tanto algumas medidas do governo. Mas, enfim, eu quero de novo, senhor presidente, porque não foi votado ainda, dizer que é totalmente inaceitável aquela proposta colocada de forma sorrateira na medida provisória 680, dizendo que a CLT não vale mais nada,
que lei nenhuma do mundo do trabalho que envolve empregado e empregador vale. Eu chegava a dizer mesmo a da empregada doméstica, por exemplo. Só vai valer o que está na Constituição e nos acordos internacionais do mundo do trabalho, claro, mais vinculado à OIT. Isso é da maior gravidade. Eu digo e repito, nem a ditadura fez isso, nem os governos anteriores fizeram isso, porque mesmo os governos anteriores tentaram numa oportunidade, mas mandaram um projeto de lei para um amplo debate. Esse não. Esse foi na base da malandragem. Na base de que vocês pensam que eu vou, mas não vou, e eu vou, e vocês saem daqui numa quinta-feira e eu boto aquilo que eu quiser botar. Enfim, eu hoje falei com o deputado Vicentinho. E ele me garantiu que tiveram um diálogo muito amplo com os líderes lá na Câmara e, por unanimidade, chegaram ao entendimento que, de fato, não podem permitir que essa proposta que rasga, a senhora que está me ouvindo aí, todos os seus direitos desaparecem e só vai prevalecer o que é acordado entre as partes. Ora, em época de desemprego, de recessão, você fazer a lei do cão, a lei do mais forte, quem vai ser vitorioso é quem tem a caneta na mão que pode dizer, te pago X mais Y ou X menos Y e acabou. Quer, não quer, vai embora. Por isso, senhor presidente, eu deixo aqui uma carta escrita por todas as centrais sindicais, que está sendo distribuída em todo o país, que mostra essa indignação que aqui eu retratei. Eles falam aqui adicionais, auxílio alimentação, vale transporte, 13º, aviso prévio, férias, e por aí vai. Tudo isso os trabalhadores poderão perder. Quem assinam? As centrais sindicais de trabalhadores, aí começa a Central dos Sindicatos Brasileiros, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, Nova Central Sindical de Trabalhadores, União Geral de Trabalhadores, confederações, federações, sindicatos e associações de todo o país. Senhor presidente, eu espero que, efetivamente, seja hoje ou amanhã, a MP 680, que trata da relação de redução de jornada de trabalho, não permita que essa emenda que eu chamo de a emenda do mal, a emenda que eu chego a dizer que ela tem um espírito meio de vampiro, né, que é tirar o sangue do trabalhador, que a emenda vampiro não seja aprovada. Está aqui a carta na íntegra, senhor presidente, que eu deixo para os anais da Casa, com todas as informações, inclusive da Justiça do Trabalho. Juízes, promotores, procuradores, também nas suas associações, reafirmam esse ponto de vista. Tem aqui outra carta, senhor presidente, carta de outubro, contra a precarização do trabalho, em defesa dos direitos sociais e pela derrocada do negociado sobre o legislado. Ela vai na mesma linha do que a outra, e ela só explicita aqui o nome do relator e do autor da emenda, que eu não vou mais repetir o nome deles, até porque, como eu fiz o apelo ontem, para que eles participassem do acordo e retirassem essa emenda, eu estou na expectativa que isso poderá acontecer hoje, ou mais tardar amanhã. Essa carta, senhor presidente, é assinada também, e aqui eu vou repetir, Nova Central Sindical, Central dos Sindicatos Brasileiros, Central Sindical e Popular, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Intersindical da Classe Trabalhadora Central, Fórum Sindical dos Trabalhadores, União Geral dos Trabalhadores, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimento dos Empregados, Movimento do Sem Teto, Ministério Público do Trabalho, ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, a Associação Latino-Americana de Advogados do Mundo do Trabalho, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, Contricom, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário, Contraficute, Confederação do Trabalho do Ramo Financeiro, Contrax, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comércio e Serviços, FISENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenharia, FITRATELP, Federação Interestadual de Trabalhadores Pesquisadores em Serviços de Telecomunicações, ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sintel, Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações, SENGE, Sindicato de Engenheiro, Sindiserviço, Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário e Prestação. CONTAG, FETAG, da área rural, sindicatos bancários, sindicatos metalúrgicos, COBAP, Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, e por aqui vai, senhor presidente, esta é a segunda carta. Essa outra carta, senhor presidente, dizer que a OAB também assina essa carta, pronunciamento sobre a carta dos auditores fiscais do trabalho, lá do Rio Grande do Sul, e com a mesma indignação também repudiam o negociado sobre o legislado, e ao mesmo tempo falam, diz, olha, tendo a lei, e nós somos tão poucos e mal remunerados, com falta de estrutura para fiscalizar tudo, calculem não tendo lei nenhuma. Vai ser a volta do trabalho escravo. Passo a ler a carta que recebi dos auditores fiscais do trabalho, que participaram de um grande encontro com cerca de 1.000 líderes lá em Caxias do Sul, indignados com tudo que está acontecendo. Os auditores fiscais do trabalho, da Regional da Serra de Caxias do Sul, solicitam com urgência o apoio desse Congresso para a reestruturação da inspeção do trabalho no Brasil, acometida de graves problemas que a deixam incapaz de cumprir seu papel institucional e atender com a devida presteza à necessidade dos trabalhadores. E eles dizem, calculem os senhores, agora, se prevalecer o tal de negociado sobre o legislado. Temos assistido, no último período, fortes ataques ao direito dos trabalhadores no Congresso Nacional. Aí, tramitam projetos que visam fragilizar, precarizar as relações de trabalho. Merecendo destaque o projeto que admite a terceirização generalizada, mesmo na atividade fim. Cumprimentamos Vossa Excelência, que está viajando o Brasil contra o PL 30. Agora, a medida provisória, que aqui eu comentei, 680 de 2015, que está nesse momento na Câmara dos Deputados, que altera o artigo 611 da CLT, visando estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado. As tentativas de revogar as normas de segurança do trabalho, a exemplo da ANR 12, tudo isso é fazer terra arrasada. É voltarmos a antes de Getúlio, é voltarmos à época em que não existia CLT, que não existia norma nenhuma, e o que prevalecia é a força do grande capital sobre o trabalho. Do outro lado ainda, o sucateamento do Ministério do Trabalho e Emprego se agrava, culminando agora com a sua fusão com o Ministério da Previdência. Aqui eu quero cumprimentar o ministro Miguel Rosseto, embora eu também ache que fragiliza, acho que ele será um ministro que saberá, de forma competente, preservar ali e avançar na linha do direito dos trabalhadores e da Previdência. E só não fui na sua posse, porque tive que ficar aqui vigilante em algumas questões como essas que aqui estou relatando. A despeito de todos os prejuízos advindos e relatados pelas centrais sindicais nos últimos dias, queremos ainda destacar de forma preocupada a escassez de recursos, defasagem tecnológica, déficit na quantidade de servidores e deterioração dos prédios do Ministério do Trabalho. 12 deles atualmente interditados por não apresentar em condições de segurança
para o uso dos servidores e do público. Demonstram, assim, a gravidade da situação. O quadro de auditores fiscais do trabalho, agentes responsáveis pela fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista, das normas de segurança e saúde e higiene do trabalho, da erradicação do trabalho escravo e do combate ao trabalho infantil, entre outras atividades, estão criticamente sendo reduzidas. E agora, com o negociado, pior ficará. Segundo estudo recente do IPEA, o quadro deveria ser composto por cerca de 8.500 auditores fiscais de trabalho, mas apenas 2.548 em atividade e muitos se aposentando. Em Caxias do Sul, há apenas 13 auditores do trabalho para fiscalizar cerca de 34.000 empresas, com pelo menos um empregado em 43 municípios. Se não bastasse isso, recentemente foi apresentado uma proposta para ampliar o número de municípios atendidos pela Gerência Regional de Caxias para 88, sem qualquer acréscimo de auditores fiscais, servidores administrativos e recursos. Estima-se que somente na região de Caxias do Sul haja um débito total de 170 milhões só do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, necessitando ser levantado. O que não é possível em virtude da falta de auditores fiscais. Os recursos do FGTS pertencem aos trabalhadores, os principais prejudicados pela sonegação, pelo desvio, pelo uso indevido do dinheiro público, pela corrupção. O governo, no entanto, deixa de contar com uma fonte segura de recursos para a realização de obras de infraestrutura, de saúde, educação, habitação, se fortalecesse todos os fiscais, da Receita e também do trabalho. Falta de condições de trabalho é outro empecilho para a realização de uma atividade séria de fiscalização, como gostaríamos de fazer. Mas não temos nem carro, temos o nosso carro pessoal, fazendo viagens para toda uma região e, às vezes, recebemos R$17. A maior parte dos equipamentos em uso, como computadores, mesas, cadeiras, foi obtido mediante doação, como o Ministério Público do Trabalho, da Receita Federal, já que o Ministério do Trabalho e Emprego, responsável direto pela manutenção do serviço, não tem recurso para a conservação e para a substituição de equipamento e veículos. Além disso, nos últimos anos, auditores fiscais vêm colocando dinheiro do próprio bolso para realizar as inspeções. Devido à falta de veículos oficiais, os auditores fiscais são obrigados a utilizar seus carros particulares para comparecer aos locais de fiscalização. A indenização de transporte paga pelo governo não é reajustada desde 1999, como eu dizia antes, sendo apenas R$17 por dia, usando o veículo particular. Esse valor cobre ínfima fração das despesas com combustível para o deslocamento, por exemplo, de Caxias do Sul para municípios que conheço, como São Francisco de Paula, distante, Cambará do Sul, mais distante, Veranópolis, Nova Bassano e tantos outros dessa jurisdição. As diárias concedidas pela ocasião da fiscalização em município distante em que é necessário pernoite são insuficientes para o pagamento de hotel e alimentação. Não dá nem para alimentação, calcule hotel, gasolina e carro, fazendo com que os auditores fiscais tenham que completá-las com recursos próprios. A recente iniciativa de, em nome do ajuste fiscal e da governabilidade, acabar com o Ministério do Trabalho, fundindo sua estrutura com a da Previdência, somada ao palatino desmantelamento da Inspeção do Trabalho, deixa evidente que essa situação é grave, muito grave, e por isso queremos aqui alertar os governantes. Combater as ameaças aos direitos sociais e desmanche dos órgãos do Estado é tarefa imprescindível para todos aqueles que acreditam que um outro mundo é possível. Essa situação de desrespeito com a instituição quase centenária
da inspeção do trabalho, em última análise, com o próprio trabalhador, precisa ser revertida. A inspeção do trabalho foi criada pelo Tratado de Versalhes, em 1919, tendo por função assegurar a aplicação das leis e o regulamento da proteção do trabalho, indiretamente coibir a concorrência desleal e o dumping social, esta presente na maioria dos países. O Brasil, ao ratificar a Convenção 81 da OIT em 57, comprometeu-se lá a manter o número de auditores fiscais condizente com a importância das tarefas a executar, considerando o número, a natureza, a importância dos estabelecimentos sujeitos ao controle e o número e a diversidade das categorias de trabalhadores. Comprometeu-se ainda a fornecer condições adequadas de trabalho, fiscalização, a fim de que a missão de proteção dos trabalhadores possa efetivamente ser cumprida, mas, infelizmente, a situação vivida pela Inspeção do Trabalho e também pelos fiscais da Receita, com um reflexo do que acontece com a pasta do trabalho, vem seguindo atualmente o caminho inverso, o que não pode ser aceito. Por isso pedimos socorro. Os auditores fiscais e da Receita pedem socorro aos senhores congressistas. Senhor presidente, por fim, eu quero ainda, nessa mesma linha, registrar documento que também recebi por parte de milhares de servidores, falando sobre o corte do abono permanência. Senhor presidente, o que eles dizem? Que a extinção do abono permanência, que foi instituído pela Emenda Constitucional 41 de 2013, é concedida aos servidores públicos federais que optam, mesmo podendo se aposentar, a continuar trabalhando, mesmo tendo atingido todas as condições para a aposentadoria voluntária. Segundo o ministro do Planejamento, o atual perfil é quantitativo dos servidores públicos civis da União, deixa de exigir estímulos especiais à permanência do servidor público civil nativo, o que permitirá natural efeito renovador no Serviço Público Federal. Olha, vamos olhar com cuidado. O servidor já poderia se aposentar. Ele já teria todo o direito adquirido, no entanto, ele permanece trabalhando para poder receber o abono permanência. Sua opção certamente não beneficia apenas ao servidor, pois reduz significativamente os gastos do governo em todas as esferas. A aprovação da Emenda Constitucional 88 e do projeto de ampliação do tempo de trabalho dos servidores públicos demonstra que sua experiência é muito bem-vinda. Portanto, onde é que fica a justificativa, efeito renovador, se é proibido também fazer concurso? Por isso, somos totalmente contrários à extinção do abono permanência, que o governo só paga aquele percentual que é muito pequeno, não pagará para o servidor ficar em casa aposentado. Não é uma boa opção, é um equívoco. Assim como sou totalmente contrário ao corte nos concursos públicos. Isso é jogar o país cada vez mais nos braços da terceirização. A suspensão de novos concursos em 2016 não faz sentido. Não deixamos de pagar o abono permanência, deixamos de abrir concursos e, logicamente, vamos gastar muito mais com os servidores aposentados, já que se aposentam com salário integral. Vários órgãos públicos apresentam defasagem de servidores, vários mesmo. Para onde esse tipo de atitude irá nos levar? O país precisa de um serviço público de qualidade, um serviço plenamente eficiente, que corresponda à expectativa do povo brasileiro, que arca com uma carga tributária bastante onerosa. E é direito do povo e dever do Estado. Não adianta diminuir os fiscais, porque diminui a arrecadação. Consequentemente, quem perde e quem paga é o conjunto da população. Quando eu leio esse documento, eu digo a todos que é um alerta, é uma contribuição ao governo federal, para que não fique na contramão da história. Senhor presidente, quero ainda, nesses últimos minutos, deixar aqui, e como eu sei fazer críticas pontual, sei também elogiar a presidenta Dilma. Hoje recebi uma nova versão da publicação, inclusive, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Assinou, sancionou o Estatuto. Pois bem, um setor do empresariado resolveu entrar com uma ação no Supremo
contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por isso eu trago aqui uma fala da OAB. Minha fala no dia de hoje, senhor presidente, se refere ao dia 1º de outubro ainda. O Departamento de Comunicação Social da Ordem do Advogado do Brasil, entidade que pediu o seu ingresso como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal para analisar uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino da Área Privada. Seu objetivo é declarar inconstitucional 2 artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, sancionado pela presidenta Dilma. Os artigos em questão determinam uma série de obrigações para o estabelecimento de ensino, tais como a sensibilidade física e metodológica para a plena inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais, formação de professores para esse atendimento especializado, formação de tradutores e intérpretes de Libras, guias e profissionais de apoio, oferta de ensino da Libras, do sistema Braille e de uso de tecnologias assistivas, de modo a desenvolver ao máximo as habilidades, a autonomia e a inclusão de pessoas com deficiência. Ao determinar tais obrigações, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aqui, como ele diz, sua autoria, senador, não exclui os estabelecimentos privados de ensino e veda que eles cobrem valores adicionais em suas mensalidades, anuidades e matrículas para cumprir essa determinação. Diz mais a OAB. A Confenem alega que a inclusão escolar das pessoas com deficiência é de responsabilidade exclusiva do Estado. Onde é que está a responsabilidade social dessas empresas privadas na área da educação? Com a ADI, as escolas particulares pretendem eximir-se da obrigação de receber essas pessoas com deficiência, de preparar seus professores, de reprogramar seu sistema de ensino, de adaptar seus espaços de modo a torná-los acessíveis. De modo prático, senhoras e senhores senadores, as escolas privadas alegam ter o direito de escolher os estudantes numa verdadeira discriminação. Não, aqui quem tem algum tipo de deficiência não entra, não estuda. Isto é um crime. Com esse posicionamento, a Confenem não atenta para o direito isonômico de todo e qualquer cidadão, o direito à liberdade de escolha. Onde é que está a responsabilidade social? Onde é que estão os princípios humanitários? Para rebater o argumento da ADI, proposto pela escola privada, cito a fala de Lívia Magalhães, que disse, presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Autismo da OAB. Lívia acredita que o pleito da Confenem é totalmente desarrazoado, pois cerceia direitos da pessoa com deficiência. Diz ela, aqui eu abro aspas, a lei brasileira, o Estatuto, é fundamentado na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Convenção internacional, todo mundo, todo o planeta. A lei é totalmente constitucional e representa os anseios da sociedade para que as pessoas com deficiência sejam tratadas como um sujeito de direitos, com sua efetiva participação na sociedade. Nesse sentido, a legitimidade da OAB para contribuir com a análise da ADI junto ao Supremo Tribunal Federal foi defendida por Cristiane Pantoja, que preside a Comissão de Assuntos Constitucionais da UAB-DF. Diz ela, trata-se de dar concretude à finalidade legal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a defesa dos direitos humanos e da boa aplicação das leis. Senhor presidente, a contribuição da OAB na análise da ADI será fundamental para que os ministros tenham ainda mais subsídios para decidir sobre esse direito sagrado e consagrado pela nossa Constituição, o direito que todos têm à educação. Pessoas com deficiência também têm direito à educação. Me surpreende que essa entidade de empresários da área privada da educação queiram discriminar as pessoas com deficiência. Senhores senadores, o Estatuto da Pessoa com Deficiência em nada fere a Constituição, pelo contrário, reforça um dos princípios maiores, que é o da liberdade, da igualdade e da justiça. Encerro, senhor presidente, e lembro a todos sobre mais um aspecto essencial da educação das pessoas
na vida das pessoas. Refiro-me ao aspecto social da educação, e nesse sentido é necessário que todos os agentes públicos ou privados estejam envolvidos no processo, sejam comprometidos com eles. Lembro aqui que educar passa por incluir, por aceitar, por receber a todos, passa por formar e transformar cidadãos, provendo assim a igualdade humana, políticas humanitárias. Senhor presidente, com isso eu encerro, reafirmando aqui a minha posição, com certeza favorável às pessoas com deficiência. E a minha tristeza de ver, nesse momento de uma dita crise, que outros alardeiam mais do que ela é, onde querem tirar todos os direitos dos trabalhadores, outros não querem que o deficiente possa estudar. Onde nós estamos? Que mundo selvagem é esse? Onde estão as políticas humanitárias? E muitos deles dizem que acreditam em Deus. Eu acredito em Deus. Muitos desses vão à missa, ou vão ao culto evangélico, ou mesmo vão a um culto que a sua religião orienta. Acreditar em Jesus, acreditar em Deus e ser contra as pessoas com deficiência, ser contra direitos básicos do assalariado brasileiro, como aquilo que está na CLT, isso é pecado, hein? Deus não mata, mas castiga. Senhor presidente, com isso eu encerro todos os meus pronunciamentos do dia de hoje.